presentes, cumprimento aqueles que nos assistem em casa através da televisão. E nós teremos uma quinta jurídica muito interessante na data de hoje, um tema que eu diria que talvez seja o tema do ano, o tema mais palpitante do ano. Antes eu passo logo a palavra ao professor Érico Pereira, meu colega no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Primeiro, é uma satisfação muito grande participar novamente da Quinta Jurídica, um evento de importância acadêmica muito grande. O Rio Grande do Norte hoje ele peca por ter essa falta de visibilidade, de prestígio a esse lado acadêmico, e nós temos hoje na Justiça Federal, o TRF da Quinta Região, ele dinamizando, abrindo e trazendo temas com um grupo tão importante, tão seleto e tão preparado. E aí nós temos a presença do doutor Eduardo, do doutor Marcos Bruno, dois juízes federais que compõem a Justiça Eleitoral hoje do Rio Grande do Norte, juiz titular e juiz substituto, e são dois juízes que eu posso dizer de público, como já elogiei de privado, mas no público, duas pessoas qualificadas que engrandecem essa instituição. Graças a eles nós temos esse direcionamento temático dentro de uma visibilidade onde a Justiça Eleitoral, com muita influência do meta-jurídico, mas vocês têm neles essa condução para definir essa positivação e essa escolha entre você analisar as decisões políticas e as decisões jurídicas. E muito me honra hoje ter conhecido pessoalmente o doutor Eduardo Guimarães, que até então eu não conhecia, mas é colega nosso do Ceará, é irmão aqui vizinho. O professor Spinella já participou de vários debates comigo, eu tive a honra de estar sempre colaborando nas exposições dele, é um doutor titular da nossa universidade, que por sinal está entre as 10, com esse ranking da Folha de São Paulo, nós estamos entre as 10 melhores universidades na área de Direito. Isso nos honra, mais uma vez, eu estar aqui presente com ele. E com o meu cliente, segundo ele, o deputado Henrique Eduardo Alves, ele tem a demonstrar essa lealdade com o eleitorado, com o compromisso com o Rio Grande do Norte, com os pactos federativos e com a possibilidade e a habilidade de conduzir crises, demonstrando essa liderança, essa confiança, a habilidade que ele tem hoje de conviver com esses consensos, e esses consensos trazem para ele a possibilidade de nos dar o privilégio de estar presente num momento histórico com o presidente da Câmara de um dos poderes desse nosso país. Então isso muito me orgulha de estar junto com colegas, com amigos, com alunos aqui presentes, mas sobretudo também de poder colaborar com essa apresentação, que não é fácil falar logo depois do deputado Henrique Eduardo Alves. E um dos temas que ele colocou na proposta dele foi o segundo maior ato importante, um acontecimento na vida dele, foi a eleição da Câmara. O primeiro foi ter conhecido Laurita, eu acho. O segundo foi ter se elegido presidente da Câmara. E ele colocou lá nas propostas dele, eu sei disso, eu sei, e ele colocou nas propostas dele um dos pontos a reforma eleitoral, a reforma política. E a reforma política, apenas para que a gente possa compreender, ela tem um viés de reforma eleitoral e de reforma partidária. Quando você fala em reforma política, você abrange esses dois aspectos desse círculo maior, que é lei das eleições, que é lei das inelegibilidades. Isso é reforma eleitoral. E a reforma partidária é a reforma dos partidos políticos. E aí você passa a ter, então, 513, chegou Laurita, pode entrar, foi falar nela, não é? É o primeiro acontecimento mais importante. Foi ter conhecido. Sabia, né? Advogada, jornalista, colega nossa. E o que você tem, então? Você tem dentro dessa visão de ser uma promessa de campanha, como ele próprio disse, já cumpriu algumas delas. E tem como meta, em novembro, cumprir essa reforma política. Que para quem milita na área do direito eleitoral, sabe que a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, esse tema surge como um tema forte, reforma política. E vem desde o governo João Goulart essa discussão, essa terminologia, essa nomenclatura de que a reforma política sairá um dia do Brasil.
E aí você tem mini-reformas, já que não se consegue esse consenso. Você tem hoje uma mini-reforma que tramita no Senado Federal, sob a relatoria do senador Romero Jucá, e tem outra mini-reforma que tramita na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Cândido Vacarezza. Ao todo, eu estava conversando com o Carlos Henrique, que ele é secretário-geral do TSE, eles são 1.200 normas, 1.200 projetos de lei que tratam alguma coisa sobre reforma, ou eleitoral, ou partidária. Então vocês imaginem você condensar 1.200 normas jurídicas para se chegar a um consenso de um tema, e é aí onde eu vou tentar expor as minhas sugestões em 4 temas. Eu acho que são temas relevantes para a reforma política e trago como causa dessa multiplicidade de problemas, além dessa quantidade imensa de normas jurídicas que nós temos, ou seja, todos oferecem um projeto de lei que vai tratar sobre reforma política, nós temos também uma grande dificuldade com o eleitorado, que é fundamentar essa participação. Em cada 5 eleitores brasileiros, 1 é analfabeto. Então nós temos em torno de 27 milhões de analfabetos hoje que não querem nem ouvir falar em relação à reforma política. E temos também o analfabeto político, que o filósofo Brecht fala, que é aquele que diz, eu não quero ouvir falar em política, eu não converso política, e acha que isso é uma grande vantagem não se envolver em política e se deixar ser governados por maus políticos. Então essa possibilidade que você tem de trazer uma complexidade de questões, a gente precisa passar para o eleitorado, para nós precisamos passar na academia, na pragmática, para o político, o quê? Qual é a complexidade? Qual é a definição de financiamento público de campanha? O que é que se entende sobre o voto distrital, distritão, voto distrital misto, puro? Esse é o grande debate. Será que lá em Patu ou na Zona Norte, mais distante, vai se descobrir onde é ou o que é essas terminologias? Então, a complexidade do próprio tema, ele traz para nós uma dificuldade de transmissão, sem falar na divergência ideológica que se tem hoje. Hoje, o que nós vemos na Câmara e no Senado é uma diversidade ideológica partidária tão forte que sempre há um problema pessoal a evitar o aprofundamento no debate. E aí entra essa capacidade de convencimento, de uniformização de pensamento, que nós depositamos, o Rio Grande do Norte teve esse privilégio de depositar nas mãos do deputado Henrique Eduardo Alves. Como então nós podemos, a partir disso, imaginar uma reforma estruturante, uma reforma onde você possa debater? E sem falar nos aspectos sociais, porque nós poderíamos também discutir os aspectos educacionais, os aspectos sociais, ou mesmo os aspectos filosóficos, com relação ao niilismo sobre esse tema. Nós poderíamos o escapismo, e nós iríamos aprofundar uma noite sobre toda essa temática do que seja a reforma política. Então não é nada tão rápido e tão fácil de ser compreendido. Nós estamos condensando hoje um debate exclusivamente no aspecto jurídico, meramente nesse aspecto jurídico. Isso nos traz, essa ausência desse debate, nos traz, na verdade, uma visão de um parlamento, uma visão negativa. E aí é muito fácil para o cidadão brasileiro ter essa crítica que se tem hoje ao parlamentar, seja o parlamentar senador, seja o parlamentar federal. Nós temos essa aguda, digamos assim, uma crise muito aguda de valores sociais, e que isso termina contaminando os bons parlamentares, aqueles parlamentares que estão compromissados com o pacto federativo, estão compromissados com a nação. Isso traz com que nós passamos a generalizar e até ser motivo de chacota, de piada. Esse descrédito que se tem na classe política é um descrédito que contamina. E nós precisamos tentar inverter essa visão e passar a enaltecer os bons políticos. E o Rio Grande do Norte tem grandes exemplos. O maior deles está aqui do nosso lado. Não porque seja meu cliente, porque ele tem uma história toda vivida por quem votou nele e por quem não votou nele. Há uma respeitabilidade a onde ele chegou, como ele chegou e como ele lutou. Escrevi um artigo até no dia da eleição dele, que ele viveu momentos, isso que ele narrou,
Ele passou momentos e hoje ele vive uma expectativa de esperança, de transformar a casa hoje do povo numa casa que tem um mínimo de respeitabilidade perante nós, cidadãos, que estamos a vigiá-lo e a vigiar todos esses parlamentares. Porque o grande mal da sociedade brasileira é ter não só o fato da corrupção. A corrupção não é o fator principal. O fator principal, isso a França já discutiu no século XVIII, é a tolerância com a corrupção. Aí você passa a ter em nós uma divisão de responsabilidade. O fácil é você dizer que há corrupção e apontar corruptores. É fácil. Mas difícil é você trazer para você e imaginar que estamos sendo tolerantes sem nenhuma massa de movimento e não com crise de reformismo, que você vai dizer que uma reforma política vai acabar com corrupção no Brasil. Vamos fazer essa crise do reformismo, nós temos que ultrapassar. E aí, qual seria então essas sugestões que nós poderíamos ter diante dessas múltiplas causas e dessas consequências que nós estamos debatendo? Bom, eu imaginava, para que você fuja dessa questão de nomenclatura, você tem que primeiro discutir valores. Quais são os valores hoje temáticos que nós temos na reforma política? Esse é o ponto. Bom, eu preciso ter uma legitimidade do voto, essa depurar genuinamente a vontade popular. Como eu faço essa depuração do voto? Eu faço essa depuração do voto hoje com a crise de representatividade que nós temos nas coligações proporcionais. Eu faço a lisura de um pleito eleitoral, como nós estamos vivendo. Eu garanto essa lisura com financiamento público de campanha, que vai nos dar e nos garantir essa legitimidade e essa lisura, essa multiplicidade de partidos. O Brasil hoje, ele vive, ninguém se preocupa com o conteúdo programático, nenhum de nós. Não há aquele que imagine que estudou e debateu o conteúdo programático daquele partido que votou na última eleição. Você não está preocupado com isso. Nós estamos para 34 partidos, se não fosse o pedido de vista da ministra Luciana Losco, na última terça-feira, nós já estaríamos com 33. Né? Porque o outro é o partido da Rede da Solidariedade da ex-senadora Marina da Silva. Então eu não vejo na reforma política como se debater essa generalidade que se tem. Você tem lá um projeto que tramita para diminuir o tempo da eleição, as convenções não vão ser em junho, as convenções vão ser em julho, então você já diminui o tempo que você passa na eleição, você vai avançar com relação às prestações de contas, meros erros formais não vão mais reprovar, vão ser apenas aprovadas com ressalvas, você tem essa coincidência das eleições, você tem esse período de mandato eletivo, são muitos os temas. Mas aí eu faço a indagação, o que é que isso beneficia o cidadão brasileiro? O que é que me beneficia? Qual é o ponto de um parlamentar ter 10 anos como senador ou ele continuar com 8 anos? Qual o benefício para a cidadania que eu tenho no instante em que eu vou definir, por exemplo, que vou gastar 1 bilhão? O cálculo para financiamento público, ele é 1 bilhão, ele é um cálculo que cada eleitor representa R$7, você faz uma multiplicação pelo número de eleitores, esse número de eleitores se transforma num valor pecuniário que vai ser distribuído aos diretórios nacionais, os diretórios nacionais distribuem aos regionais e assim sucessivamente. É um cálculo, no geral, que representa 1 bilhão. Bom, o que é que isso vai trazer para nós? Qual o benefício que vai trazer para nós? Agora, se você imaginar que o fim das coligações proporcionais, ela vai me dar uma maior legitimidade em quem eu votei, eu vou votar. Eu estava dando uma palestra em Brasília e esqueci que estava em Brasília. Aí esse exemplo eu citei lá do deputado Tiririca, dizendo o seguinte: ele sai lá do Nordeste, olha só minha cabeça, vai para o Sul, chega no Sul e tem aí de 1 milhão de votos. Eu duvido do Nordeste ele ter um silêncio. Aí foi que caiu a ficha, que aqui o deputado Tiririca, né, em São Paulo, ele se elegeu e levou quem? O deputado Tiririca elege o deputado Protógenes. Veja o inverso ideológico, programático. É essa a representatividade que eu quero?
de votar no deputado tal e eleger um outro deputado. Valdemar Costa Neto foi um deputado eleito graças ao deputado Tiririca, e está respondendo aí aos processos, o 470, tem várias ações penais em tramitação com relação a ele. Então, o fim da coligação proporcional, você tem um tema que vai mexer diretamente com nós, conosco, mexe diretamente conosco, porque o fim da coligação proporcional, ela tem um interesse direto do cidadão brasileiro diante da sua representatividade, diante da necessidade de votar em alguém e esse alguém está no parlamento ali representado. O segundo ponto que eu vejo, e não são muitos não, só são 5 pontos, o segundo ponto que eu vejo é as cláusulas de barreira. Não há mais essa necessidade de você ter a quantidade de partidos. No Brasil nós não temos pluralidade partidária. É meta constitucional, é tema constitucional. Nós temos no Brasil uma multiplicidade de partidos. É diferente de pluralidade. Pluralidade é fortalecimento na essência do partido político. Enquanto que multiplicidade é uma fragilização do próprio partido. Por que a cláusula de barreira caiu? Porque um partido tradicional, tal, não alcançou essa cláusula de barreira e que por isso ele iria sair do sistema partidário brasileiro. Bom, mas é o cidadão brasileiro que mesmo com toda a tradição não quer mais aquele partido dentro desse sistema. Então a cláusula de barreira seria um filtro importante que nós iríamos exercer. Ele era 1%, e vocês sabem que depois que o Supremo decretou a inconstitucionalidade, voltou a ser 0,5%. Um outro tema seria a participação da Receita Federal. Por que não chamar e dar mais poderes à Receita Federal no controle junto aos auditores da Receita nessas prestações de conta? Porque você tem hoje a prestação de conta. Você faz de conta que presta, os TREs, os regionais, é plural, não é Rio Grande do Norte, plural, os regionais fazem de conta que julgam e o candidato acha que tem a certidão de quitação eleitoral, porque hoje basta apresentar, mesmo que seja reprovado. Se apresentou, você passa a continua a exercer a plenitude dos seus direitos políticos. E por que não depurar mais essa prestação de contas? Porque financiamento público de campanha, você ter financiamento público de campanha, não vai inibir Caixa 2. Pelo contrário, quem consegue fazer Caixa 2 vai fazer mais ainda. O financiamento privado, o financiamento público, isso é pouco importante para mim. Não há uma possibilidade de você imaginar que você vai fortalecer o sistema eleitoral. Mas uma participação da Receita, afinal, todos nós somos fiscalizados pela Receita Federal. Aí daquele que errar no final do ano, a sua receita vai para a malha e vai ser glosado durante quase 2, 3 anos. Então vamos colocar dentro de um sistema essa possibilidade de aumentar a fiscalização das prestações de contas. A questão do voto facultativo, ele é um tema que você tem que ter um amadurecimento social muito forte. E certa vez eu estava no PMDB, eu ainda estudante de Direito, e esse tema surgiu, e o ministro Aloysio era totalmente contra o voto facultativo. E eu a favor, na época da faculdade lá, que tem que ser facultativo, e ele me explicou, na época, o porquê da necessidade de um amadurecimento, para que você possa ter no Brasil essa necessidade de um voto facultativo. Mas o tema voto facultativo ou voto obrigatório é outro tema que mexe diretamente com o cidadão brasileiro. Esse tema, sim, mexe conosco, por quê? Porque nós podemos dar legitimidade a uma eleição, que era a grande preocupação do ministro Aloysio Alves, que não teria legitimidade, não se alcançaria essa legitimidade, porque o voto facultativo, na situação que se estava vivendo a política brasileira, não daria empolgação para ir votar, e não tendo legitimidade, você não teria sistema, você não teria representantes eleitos suficiente a manter aquele Estado, aquela nação, aquela necessidade de entendimento de sistema. Mas é um tema que deveria ser debatido. Assim como o último. E olhe que eu fiz uma pesquisa, eu fui de 2010 para cá, todos os debates públicos, eu fui olhar quais os temas. Assisti 12 CDs com debates públicos.
com o presidente da OAB agora recente, com o Alfi, o ex-presidente, a última sessão agora com o Vacareza, uma com o ministro Toffoli conduzindo o Código Eleitoral. E o último tema seria o recall. Por que essa necessidade tão grande de não se colocar esse tema em pauta? O recall é um instrumento, e aí seria regulamentado, um ano após a eleição, você iria ter essa possibilidade, porque da mesma forma que você tem reeleição, e aí eu faço um parênteses, qual a diferença para nós hoje de você ter ou não reeleição? O que é que muda na vida da gente? A eleição é até uma coisa boa. No sistema brasileiro, eu escrevi um artigo sobre isso, o sistema brasileiro não deveria ter reeleição, mas tem. Então, se tem e está na Constituição, não vamos ficar mudando a Constituição como comumente se faz. Vamos dar uma respeitabilidade a essa carta constitucional. Então, se tem reeleição, o que é que muda se não tiver mais? Para nós, essa possibilidade de votar no momento de reeleição, avaliando se foi ou não um bom gestor, um bom mandatário, qual seria a diferença? Mas o recall não. O recall nos permitiria, aí, assim como é nos Estados Unidos, o governador Arnaldo Schwarzenegger é o maior exemplo disso, né, por ser famoso aí em Hollywood, ele foi via recall. Caçaram o governador e ele foi para uma nova eleição e se elegeu. Ou seja, o mau mandatário ele estaria fadado a uma fiscalização constante. Então, de 1.200 projetos de lei que hoje tramitam no Brasil, 5 temas estariam diretamente afetados ao cidadão brasileiro. 5 estariam diretamente nos conferindo poder. Os demais temas são temas que visam efetivamente o quê? Às vezes um barateamento da campanha, às vezes uma diminuição da exposição, uma censura à imprensa, que hoje nós temos na lei eleitoral censuras muito fortes à imprensa. E aí a gente tem que ter esse espírito democrático no parlamentar, que nós vemos no deputado Henrique, nós temos esse espírito, por quê? Porque existe o seguinte, a cidadania passiva e a cidadania ativa. É um jogo. Nós somos a cidadania ativa, que estamos constantemente jogando com a cidadania passiva. Quem é a cidadania passiva? São os parlamentares, os governadores, os prefeitos, aqueles que são sufragados. E vejam só, dentro desse jogo democrático, quem faz as regras é uma das partes. Então, esse cuidado em ter que fazer o fortalecimento e acreditar em pessoas com credibilidade, em pessoas compromissadas em fortalecer a federação, em fortalecer a democracia, a República Brasileira, é que nós temos que começar a pensar já nas próximas eleições em quem serão os nossos representantes, porque eles estarão a fazer as regras desse jogo. Para isso, está esses debates acadêmicos que nos permitem a inserir uma temática onde você tem 5 temas e que eu tenho a certeza absoluta que são temas que não chegam na menor hipótese, eles não chegarão a consenso, porque são temas diretamente ligados à perda de poder. E esse relacionamento que se tem dentro de um processo eleitoral, dentro dessa mecânica de um processo eleitoral, onde você faz, como Hannah Arendt fala, você faz de tudo para encobrir o exercício desse poder, porque se o cidadão brasileiro descobre que está sendo influenciado pelo poder, ou qualquer cidadão numa democracia sente que está havendo esse exercício, a tendência é de reação, então você passa a trabalhar numa área conflituosa, a imaginar o quê? Como foi que passou a reeleição e quais os motivos que a reeleição foi inserida no Brasil. Então você sabe como foi inserido no Brasil. E os temas só entram em pauta porque nós não fazemos a mobilização necessária. Nós somos tolerantes com esse tema reforma política. Então, o grande desejo, a grande expectativa que nós temos é que o deputado Henrique seja iluminado, como ele sempre vem sendo ao longo da sua vida, de pelo menos trazer a debate, dentro daquela casa republicana, de 513 presidentes, porque todos ali se acham presidentes daquela parcela de eleitor que eles estão representando,
ele traga temas que realmente reflitam para nós em algo que vai nos beneficiar, em algo que vai nos fortalecer no sentido de cidadania. Vamos tirar esse aspecto corporativista, vamos tirar esse aspecto individualista e, para ele, substituir por um aspecto republicano. Então, era com essas 5 propostas, ou com essas 5 sugestões, que eu queria terminar essa exposição e agradecer à Quinta Jurídica por ter me convidado para participar.